Nossas Bíblias, por favor. Nós vamos ler em dois textos. Vamos ler, por gentileza. Vamos lá, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 20. Já está ali, né, meu filho? Né? Tá ok. Capítulo de número 20, versículos de número 21 e 22. Quem achou, diga graças a Deus. Não se preocupe, não vai acabar tarde, porque o conteúdo hoje é bem sintetizado. As crianças desceram? Um dos pastores pode descer lá, orar por elas? Pode? Gente, eu comprei essa Bíblia, mas não estou gostando muito dela, não. É difícil achar as coisas nela. Está no mesmo lugar, mas não acho. Versículo 21 e 22. Eu vou ler o versículo de número 21 e os irmãos leiam o versículo 22. E disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Versículo 22, a igreja, 1, 2, 3. Feche sua Bíblia ainda em pé. Eu quero que você aponte para duas pessoas. Eu diga, pela fé, receba mais do Espírito Santo. Amém? Pode sentar, queridos. Deus os abençoe. Louvar a Deus pelo culto de terça-feira à tarde, que está uma bênção. Deus está mandando almas. Então, Deus está confirmando um projeto. Amém? Nós vamos... Não foi não que... Deu algo errado. Passa para mim, para frente aí. Foi? Foi, olha. Bíblia. Não. 1, 2, 3, 4, 5. Foi não. Ah, você que está passando aí? Travou aqui, ó. É outro? Tá. Ah, ok. Pronto, agora foi. Olha. Igreja, resposta de Deus. Vocês podem ler essa frase para mim, mais uma vez? 1, 2, 3. Ou seja, tudo que foi ministrado desde julho e agora, que são 4 ministrações, sempre foi na intenção que a igreja conheça o Espírito Santo, a sua obra, e que essa se aproprie daquilo que pela graça é a sua identidade em Deus. Amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho mais do trabalhar do Espírito Santo, teologia, passar mais um pouco. Isso, quem é o Espírito Santo já explicamos, não é isso, queridos? Muito, né? Vamos lá. Chegou aí o trabalhar do Espírito Santo? Não. Eu estou sendo lento aqui. Isso, ok. Parabéns para mim. Me elogia, irmão. Parabéns, pessoal. Tá bom. Vamos lá, queridos. O trabalhar do Espírito Santo. Mateus capítulo 3, versículo 11. Alguém leu semana passada, fala sobre o batismo no Espírito. Disse João, eu batizo com água, mas virá um que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Repita comigo, batismo no Espírito Santo. Selo interno. Batismo com o Espírito Santo. Revestimento de poder. Amém? Uma igreja sem autoridade do Espírito Santo, nada vai acontecer aonde ela está. Mas uma igreja cheia do Espírito Santo, tudo pode acontecer onde ela está. Quem crê nisso? Capítulo de número 4... do Evangelho segundo escreveu Mateus, versículo 1 nos diz que o Espírito Santo levou Jesus para onde? Deserto. Então nem sempre prova que passamos é demônios. Tem certas coisas que é o próprio Espírito que está movendo e trabalhando em nossa vida. Amém? Capítulo de número 1 da carta aos Efésios, versículo 3 e 4. Filmaram eu dando um tapa no microfone e virou meme por aí, viu? Tá? Vocês são engraçados demais, só Jesus na casa. Tá? Mas funcionou, ele não falhou mais. Ele se converteu.
Está lá, vós recebeis, né? Bendito seja o Deus e Pai que nos deu as bênçãos espirituais e somos selados pelo Espírito Santo. Então, um dos moveres mais fortes do Espírito de Deus na nossa vida, o trabalhar de Deus em nossas vidas, é estarmos na salvação, ok? Capítulo de número 3 da carta aos Efésios, versículo 16 e 17. Alguém lembra do que foi lido? Não? Então vamos, se a memória está boa. Que o mesmo Espírito Santo fortaleça o nosso homem interior, ok? Para que possamos viver um novo de Deus, ok? Quem está aí no capítulo 3 de Efésios, versículo 16 e versículo 17, confirma isso para mim? Vamos, irmãos, vocês ainda não voltaram para o culto, não? Todos abrindo Bíblia, Efésios 3, 16 e 17. Não precisa botar não, Ronald, eu quero que eles abram a Bíblia deles. Eles estão muito mal acostumados, a gente fica botando um texto ali e eles não abrem a Bíblia, né? Eu sou ignorante mesmo. Lê aí, Rafael, com essa voz medonha que tu tem. Fique em pé e leia, 3, 16 e 17. Amém? Então esse texto diz que o trabalhar do Espírito Santo em nossa vida é fortalecer a nossa vida espiritual. Olhe bem para mim, questão de instrução. Não sei se a expressão é essa, não fique medindo a espiritualidade de alguém pelo tipo de aparência que ele tem. Porque Jesus disse bem claro, o grupo que mais orava no período de Jesus, quem era? Fariseus. Quem mais frequentava o templo? Fariseus. Quem mais guardava a religiosidade e as tradições? Mas o que foi que Jesus chamou eles? Sepulcro, bonito por fora e podre por dentro. O vestir, a decência, o comportamento externo reflete o que está no interior, ok? Mas nem sempre o que está no exterior reflete o que está no interior. Eu posso ter uma aparência de piedade, mas se eu tenho ódio, rancor, preconceito, maledicência, eu estou com o meu interior morto. Não. Uma obra linda do Espírito Santo, o Senhor está aqui, na minha vida e na tua vida, é Ele trabalhar na nossa natureza. Vamos para você ter uma ideia. Quem é da cultura de Pernambuco e do Ceará, nós somos lembrados na Paraíba. É lembrado como? Alguém sabe o que eu estou falando? São o quê? Briga. Braba. Meu irmão. Aí quando eu aceitei Jesus, porque todo garnizé é brabo, né? Qual o cachorro mais violento que existe, a raça? O pinte. Já pensou se aquele cachorro tivesse tamanho? É ou não é? Alguém já foi lá em casa? Aqui dos irmãos? Eu tenho um monstro lá em casa. É? Esse dia botou o pobre do rapaz da net e o rapaz da Clara para correr. E é desse tamanho. É o Chocolate. O apelido dele, o nome dele. Como é que pode? O ser humano é muito maior do que ele, mas ele vai no calcanhar, ele não tem medo não de morrer não. É ou não é? Ou natureza terrível. Sim ou não? Assim é gente pequena, claro que não é o meu caso. Quanto menor, mais brabo é. Alguém sabe o que eu estou falando? Não levanta a mão, pelo amor de Deus. A Bíblia nos diz assim, que quando a entidade é vencida do homem, ele é expulso da casa. Alguém lembra dessa passagem? Só que o espírito fica vagando por lugares e desertos. E a Bíblia diz que ele lembra da antiga casa. E tem uma frase lá que chega a me arrepio, que diz, e ele voltará pelo mesmo caminho. O que significa? A entrada do pecado em minha vida
era através da violência que eu herdei do meu avô, do meu pai e dos meus irmãos, do meu irmão. Eu fui educado para ser um homem violento. Aí quando eu aceitei Jesus, ele é expulso da casa. Quem é a casa? Somos nós. E qual é a área que ele vai vir tentar? Pelo mesmo caminho. E qual é o livramento? Que ele só pode entrar se a casa estiver vazia. Por isso que eu e você precisamos constantemente ter necessidade do Espírito de Deus. Precisamos que a nossa casa, a nossa natureza esteja cheia do Espírito de Deus. E a gente tem algo no meio pentecostal erradíssimo, Valdemar, que a gente coloca a espiritualidade aos dons. Não. A espiritualidade é a medida da maturidade espiritual de alguém, me dê a sua atenção, é o quanto o fruto do Espírito manifesta na nossa natureza. Alguém lembra quais são os frutos? Longanimidade, mansidão. Olha só, você chegar para um cearense, mansidão. Isso não é confrontar a natureza? Sim ou não? Quem viveu uma vida do risca-faca, da prostituição, da safadeza, da sem-vergonhice, o demônio é expulso. Mas ele vai ser tentado aonde? Pelo mesmo caminho. Por isso que eu vou falar algo polêmico aqui sobre a homoafetividade ou a homossexualidade, que é uma polêmica grande. Pastor, a pessoa deixa de ser o homossexual ou ter o desejo da homoafetividade. Há uma diferença. O que eu desejo determina que eu sou. Não, é o que eu creio que determina que eu sou. Então, antes de Cristo, ele era resultado do seu desejo, que é uma construção social ou comportamental. Depois nós vamos entrar no mérito. Mas quando ele confessa Jesus, a graça vai confrontar esse comportamento, essa natureza. Mas ele vai deixar a prática, mas o desejo sempre vai existir. Olha o silêncio. Porque o desejo da minha violência sempre existe. Mas é o Espírito que me selou e me dá graça. O desejo do adultério sempre existe. Alguém está entendendo? Estou falando para pessoas inteligentes. O desejo da prostituição, da mentira, tudo da natureza caída está aí. Mas louvado seja Deus, que minha carne, ela é o meu inimigo íntimo. Mas o Espírito Santo é o meu amigo íntimo. Amém? Pegue na mão de alguém e diga no nome de Jesus. Busque mais do Espírito de Deus, senão a tua natureza vai atrair o teu passado. Diga, o teu adversário vai tentar voltar pelo mesmo caminho. Olhe para mim, que isso é sério, eu estou sentindo um Deus. Você nunca vai ser tentado naquilo que você é forte. Ele só vai te tentar naquilo que tu é fraco. Então evite os lugares que lembram da tua natureza. Evite os filmes, novela, o que for. Ou... como é que é? O dorama que você assiste, porque se ali estiver alimentando o teu passado, a casa espiritual vai começar a se esvaziar, e o Espírito de Deus não habita onde ele não é bem-vindo. Alguém está me ouvindo? O Espírito de Deus não habita onde ele não é referido, o Espírito de Deus não habita onde ele não é santificado, e ele está dizendo, seja uma casa santificada, e seja cheio da presença de Deus. Porque se eu desejo, o capítulo 3 de Mateus 11, ser revestido, se eu creio que o Espírito é que move a minha vida, se eu creio nas promessas de Deus para a minha vida, se eu creio que o Espírito Santo fortalece o meu interior, aleluia, aí eu vou desejar viver. Capítulo 5 de Efésios, versículo de número 18. Abram, corre. Os irmãos não estão abrindo. Cadê? A senhora quer ler? Carta aos Efésios 5,18. Se coloca em pé, minha irmã, leia. Bem alto. Toda a igreja, repita comigo. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos. Oh, glória de quem? Aleluia.
Você vê que um versículo vai encaixando no outro e vai nos convidando no outro. A Bíblia, ela é mais atualizada do que o jornal de amanhã. A espiritualidade é o quanto você deseja essa palavra e quanto essa palavra vai mover seu coração. Senão, por que Paulo, eu quero conversar com vocês, irmãos, que eu tenho mais 20 minutos só. Eu quero conversar com vocês. Por que ele faz essa analogia, essa comparação de alguém cheio com embriaguez? O próprio versículo em si não consegue responder. Mas se você for para o versículo 15, vai começar a ter a resposta, que a gente chama de contexto. Cadê a Bíblia, irmãos? Abre a Bíblia, irmão. Efésios 5, 15. Lê alto para mim aí, Lucas. Comandais, né? É alto de locomoção. Então quer dizer, estilo de vida. Olha o que Paulo está dizendo. É pelo estilo de vida deste crente que você vê a espiritualidade dele. Versículo 16. O caba falou em línguas estranhas, profetizou, mas tem uma vida bagunçada, uma administração péssima. Gasta mais do que ganha. Escandaliza a família, que pega o cartão de crédito de um emprestado. Eita, Jesus. Pega e vai lá, já tem 40 anos, mas não sai de cima das costas da mãe, do pai. É complicado. Graças a Deus que não tem isso aqui. Né? Graças a Deus que não tem. Aleluia. Versículo 16, Daniel, lê para mim. O que ele quer dizer com remir nessa tradução de Daniel? Diminua o tempo que não seja produtivo na tua vida espiritual. Ele diz, administra o teu tempo para um propósito. De vez de tu ficar 6 horas maratonando Casa do Dragão, 6 horas maratonando não sei o que, coisa, não é que você é proibido ver essas coisas, mas aquilo que você olha, aquilo contamina seu coração. Mas na mesma intensidade que você vê uma maratona, por que você não tem a mesma intensidade de ler a Bíblia? Estudar, fazer um cursinho, eita Jesus, tem tanto curso no Bradesco, gratuito, vai pegando, do Sesc, de Libras, acrescente ao seu tempo propósito, acrescente na sua vida conhecimento. Pastor, mas eu não estudei direito, isso foi ontem, para de dar desculpa pelo ontem, começa a estudar agora, começa a ler agora. Pastor, mas não consigo ler um livro todo, leia 5 páginas, dê glória porque você leu 5, comece com 15 minutos, porque eu tenho certeza, essa é neurociência, preste atenção, se por 90 dias você ler 15 minutos por dia, o teu cérebro vai entender que isso é um hábito, e esse hábito faz parte da sua identidade. Então, de vez de você gastar o tempo com o celular, abra livros, vai estudar, aí você vai crescer na vida. Alguém está me ouvindo? Eita pastor, o que tem a ver com o Espírito Santo? Tudo a ver, tudo a ver. Quer dizer que você assistindo televisão, está na internet direto, viu, adolescente? TikTok direto. É TikTok? É TikTok, é? Vocês estão sabendo, né, irmão? O que vai produzir, irmão? Irmão, eu vou tirar até o microfone, que eu estou meio revoltado. Quanto mais bestificado, mais perda de tempo.
Quanto mais uma inteligência bestificada, mais vive escravo do tempo. Deus não chamou a sua igreja, Jesus está me usando para alguém, para ser escravo de telas. Deus chamou a sua igreja para ser cheia do Espírito Santo. Pegue na mão de alguém, por favor, balance ele, diga: a vida passa rápido, meu irmão. Produza no tempo de vida que Deus está te dando, em nome de Jesus. Não gaste energia com aquilo que não acrescenta paz, qualidade de vida, conhecimento para você. Posso terminar a doutrina agora? Irmão, o Espírito está trabalhando em você para evoluir. Cresça. A Bíblia diz: crescer na graça e no conhecimento. Estudou, está ensinando ensino fundamental, foi difícil, tudo bem, vá, tente, faça igual o pastor Osíris, com 66 anos se tornou advogado. O mal da Assembleia de Deus, nosso, pentecostais, que a gente pensa que a espiritualidade é quando a gente sapateia, quando a gente fala em línguas. Não, é quando você se torna um dos melhores profissionais na sua área. É quando lá onde você trabalha, você é o primeiro a chegar, dá testemunho, é um bom fiel naquilo que faz. Espiritualidade é ter princípios de vida, é ter produtividade, é ter resultado, é ter menos murmuração, reclamação, é ter palavra de fé, é ter palavra de esperança. Recebe o culto da Santa Ceia domingo, meu Deus, o que foi aquilo? Eu queria acabar o culto e não terminava. Hoje essa igreja era para estar lotada, porque a gente assim, já recebi domingo, não preciso mais de quarta. Não, deixe de ser abestado. Quanto mais você recebe de Deus, mas você quer. Quando você quer, versículo de número 17, alguém leia para mim. Ele está dizendo: os dias são maus, pare de perder tempo. Versículo 17. Olha, ele está dizendo: se você vive de maneira errada, gastando o seu tempo, como é que você vai ter espiritualidade para entender a vontade de Deus para você? Graças a Deus que essa doutrina não é para os irmãos, aqui é só teoria. Aí vivem nessas crises vocacionais, crises existenciais. Ninguém me ama, ninguém me vê. Eu não sei o que eu faço da minha vida. Uma hora está bem, uma hora não está. Por quê? O que alimenta as suas emoções é aquilo que é negativo, aquilo que é destrutivo. Eu tenho que alimentar minhas emoções com aquilo que é esse. Porque o único que pode soprar a vida no vale, quem é? O Espírito Santo. Nesse mundo caótico que vivemos hoje, de depressão, de ansiedade, de surtos psicóticos, aonde você vai buscar fortalecimento? Em novelas, em minisséries, em internet, aonde? Fecha a porta do teu quarto, fala com teu pai em secreto, e o teu pai que te vê em secreto vai falar com você. Alguém está me ouvindo? Vamos espiritualizar. Quanto menos você abrir a Bíblia, menos você vai conhecer a vontade de Deus. Alguém está escrevendo? Mas quanto mais você abrir a Bíblia, mais você vai compreender a vontade de Deus para a sua vida. Alguém está me ouvindo? Quanto mais você ajoelhar, mais você vai compreender a vontade de Deus. Quanto menos você ajoelhar, menos você vai compreender a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Deus tem o melhor para você e para a sua família. Alguém está no culto? Entenda isso. Não tenho tempo. Tem tempo para falar dos outros? Tem tempo para brigar com os outros? Tem tempo para comer cachorro quente? Tem tempo para comer um hambúrguer e não me convida? Com Coca Zero? Eu estou frustrado. Eu pedi um lanche para os meus secretários. Eu quero um pão com ovo e uma vitamina de abacate. O pão com ovo estava gostoso, mas a vitamina estava ruim. E eu com fome, eu fico com raiva. Eu fico irritado. Eu estou com fome. 10. Diga: eu creio no trabalhar do Espírito Santo, na criação, no mundo, na salvação e na igreja. Cadê a igreja que deseja o trabalhar de Deus na sua vida? Então eu quero novamente me conectar a vocês. Porque ele compara isso. Quem anda
com os pés tortos, embriagado. Quem não conhece o tempo, sai de casa embriagado, não sabe a hora que vai voltar, embriagado. Quem parece louco na hora de falar, embriagado. Sabe o que Paulo está dizendo? Que todo aquele, que tem uma vida descontrolada pelo pecado e pelo mundo, ele é um embriagado. Ser cheio do Espírito, vamos refutar o comportamental dentro dos congressos pentecostais. O irmão dançou e pastor, quando você acha que é certo as pessoas pular no culto, bateu, eu pulo, eu danço, é a minha forma de adorar. Não pode ser necessariamente o seu. Mas o pastor está cheio do Espírito. Como é que você sabe que eu estou cheio do Espírito? Porque eu pulei? A Bíblia nos diz assim, e Jesus se alegrou no Espírito. Então eu me alegro no Espírito. O que é transbordar? Embriagar vem de fora para descontrolar. Ser cheio. Quem é bom de português aí? Me ajude que eu sou péssimo, eu só entendo de grego e de inglês. Oxi! Eu tenho visto americano, irmão. De 20 anos. Acho que eu sou pouca, deixa para lá. Quando ele diz ser cheios do Espírito, aonde está o verbo aí, ser cheio? É verbo? Essa frase seria o quê? Não vos embriagueis, mas enchei-vos. Aonde está essa frase? Está na Bíblia, eu sei, é bestalho. Adélcio, irmão Valdemar, vocês respeitam o seu pastor? Vocês acreditam na minha autoridade? Vão lá agora e dê 2 pedaladas no pastor Técio para mim, por favor. Obedeça, você é ovelha, recebe a correção. Isso, bem bonitinho. Mais 1, mais 2. Isso, vai lá, isso, isso, bem bonitinho. Eles são desobedientes, botaram a mão. Vem cá, vem aqui. Prepara aqui a orelha para mim. Ponto. Me escandalizei, pastor, sou brinca demais, deixe de ser besta, irmão. Vamos parar de fingir uma espiritualidade de aparência. Aí a sua cara fechada de delegado te torna mais santo do que os outros. Te torna um cara mais educado, chato e feio. Sou feliz, irmão, em Cristo. Sou feliz porque eu sou pastor dessa igreja. Sou feliz porque conheço você e você não tem noção que o meu coração está transbordando de irmãos que, aleluia, começaram este ano numa luta medonha e hoje me mandaram mensagem, pastor, estou vencendo, e isso me faz feliz. Vamos entender isso. Ser cheio do Espírito. Enchei-vos. Será que eu estou errado na expressão? Não é alguém que vai me encher. É eu que assumo a responsabilidade de ser. Então, ele já está em mim. Sim ou não? Não, a irmã rodou aqui, sapateou, ela está cheia do Espírito. Ela está alegre no Espírito. Porque, o irmão caiu cheio do Espírito. Não, o Espírito Santo não tinha o controle de ninguém. Olha a dúvida. Vou repetir. Veio um pregador pregar aqui uma vez, começou a derrubar os irmãos. E os irmãos, eita, é glória, pastor. Não é não. Quer ver eu derrubar o Rafael? Vem cá, Rafael. Vem cá, Rafael. Não é ovelha não, está de prova, meu filho. Você vigia. Olha. A pessoa, olha como o cabelinho está arrumado. Ele cortou o cabelo hoje, velho. Aí ele fez assim, irmão. Ó. Ele botou a mão aqui na fonte. Começou a balançar. E botou o pé para trás e disse, recebe! Como é que a pessoa não cai, irmão? Não, pode sentar agora. O que eu quero dizer com isso?
O Espírito Santo não é por força nem. Eu não preciso gritar no ouvido de alguém para ele se alegrar no Espírito. Eu não preciso apertar a cabeça de alguém, empurrar para trás. Se ela realmente tem o Espírito Santo, ela começa a ouvir a palavra e o coração aquece. Se ela realmente tem o Espírito Santo, a alma dela se alegra na salvação. E de repente ela percebe o clima. Não é forçação de barra. Quem é cheio se alegra na sua salvação. Alguém está me ouvindo? Quem é cheio é grato pela sua salvação. Ele não é forçado, ele chora naturalmente. Ele levanta a mão naturalmente. Ele fala em línguas estranhas naturalmente. Porque ele está para adorar, ele está para glorificar os... Aleluia! Como tem gente que saiu de casa hoje 4:30 da manhã, pegou um trânsito terrível, teve um dia de tribulação, está aqui morrendo de sono, quando eu estava tomando um café, desejou meu café, mas mesmo assim está adorando, está se alegrando. Isso também é ser cheio do Espírito Santo. Eu não sei se os irmãos falam, eu quero mesmo que os irmãos profetizem, que os irmãos dançam, que os irmãos... Eu posso estudar o que for, mas quem me libertou lá na favela foi o Espírito Santo. Quem me visitou foi a irmã Lourdinha, cheia do Espírito Santo. Vamos voltar ao primeiro amor, irmão. Vamos ser cheios. Quem deseja ser cheio desse Espírito, levante as duas mãos ao céu. Por 30 segundos, diga: Espírito Santo, eu creio em Ti. Diga: Espírito Santo, eu desejo de Ti. Trabalha em mim, Espírito Santo. Espírito, ser cheio, posso explicar o versículo 18? É ser controlado pelo Espírito. É na hora que você vai sangrar o Espírito Santo, não. Na hora que você vai dar uma resposta, o Espírito Santo, não. Eita, Jesus me usou agora, irmão. Tem gente que chega, tremeu no banco. Quantas confusões você se livrou porque o Espírito Santo te visitou? Quantas armadilhas? Ou aqueles dias depressivos que você não tinha força mental para se levantar e do nada você se levantou. Aleluia! Isso é intimidade com o Espírito Santo. Sabe aquele dia que o pecado bateu e o inimigo veio pelo mesmo caminho e você pensou, disse: eu não aguento, não suporto, mas de repente veio uma força dentro de você e te transbordou, e a gente chama aquela voz silenciosa, lebará, é assim, avauas. Meu Deus, está acontecendo alguma coisa na nossa igreja. É perceptível a atmosfera sobrenatural, sim ou não? É perceptível o que vai ter de gente contando milagre. É de perceptível que não vai ter de gente contando vitória. Chegou o tempo de Deus para você, minha irmã. Eita, está na hora, saia desses grupinhos que não estão te acrescentando nada. Vem para o grupo da igreja, vem para o corpo da igreja, participa do propósito da igreja. Kalashura Managai. Vamos ler essa frase de novo, por favor. 1, 2, 3. Vamos lá, todos juntos. 1, 2, 3. Se não for o Espírito Santo na nossa vida, o que a gente podia fazer? Minha esposa está internada agora, irmão. A pastora Mara. Está lá no hospital, do nada passou mal hoje à tarde. Estão fazendo tomografia, fazendo investigação. O meu emocional era para o quê? Deixar o culto com os irmãos e correr para lá. Mas precisando, calma. Porque o Espírito Santo está fazendo a obra na vida de alguém aqui hoje. Vou lá ficar com minha esposa depois do culto. Mas se eu acrescentasse 2 horas lá, ia adiantar? A irmã Suzy está lá, a irmã Ludmila está lá, a irmã Karina está lá. 3? Comigo só vai 1. E olhe lá. Os irmãos gostam mais da pastora aqui, né? Criei um ciúme agora. E ela me mandou uma mensagem, que mulher espiritual. Eu disse: meu amor, não precisa vir para cá não. Ela me chama de meu bebê, meu bebê. Se vocês me chamar de pastor bebê, vocês vão ver. Eu não tenho essa intimidade com vocês toda não, viu? Beijito com essa cara aí, viu? Bebê. Vai para o culto, amor. Os irmãos estão desejosos de receber o que Deus tem para falar hoje. Aí como é que eu não venho? Mesmo um Flamengo perdendo.
O Flamengo está perdendo. Está 1-0 para o Palmeiras. Só Jesus na causa. Eu quero que vocês leiam essa frase aqui. Como é que eu posso ser uma igreja cheia do Espírito se eu não entendo sobre o avivamento? Vamos ler? 1, 2, 3. Só tem 2 chamas. As chamas do Espírito e as chamas do inferno. Aqueles que se inflamam nos seus desejos e não se arrependam, vão ser aquecidos com fogo do inferno. Mas aqueles que negam o seu temperamento, a sua natureza, seus desejos, suas fraquezas, porque acreditam em uma eternidade. Aleluia. A cada dia que você luta contra si mesmo, o Espírito Santo está me usando para alguém. É como diz Paulo, aquele dia que vocês morram a sua própria carne. Aquele dia quando você sente que diz assim: o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Miserável homem eu sou. Mas eu acho paz em Deus, segundo o meu homem interior. Quantos de nós hoje foi um dia difícil, de tantas lutas contra si mesmo, e você vem me dizer que mesmo arrastado você chegou aqui e você não é espiritual? Não, irmão, quanto mais você depende de Deus, mais o Espírito vai incendiar. Levante as mãos por favor e receba esse toque agora. Diga: incendeia a minha vida, Espírito Santo. Aleluia, vamos, fale com Ele. Eu não quero sair daqui apagado, eu quero sair daqui incendiado. Diga: Espírito de Deus, haja fogo de ti em meu coração, haja paixão pela tua presença, haja paixão pela tua palavra, haja paixão pela santidade do Senhor em mim. Vamos terminar. Deixa eu passar aqui mais para frente para o nosso último tópico. Eu acho que eu passei demais. Isso. Se eu já sei da sua pessoa, se eu já sei da sua obra, eu preciso reconhecer a minha necessidade e o desejo pelo Espírito. Olhe para mim e me responda. 9:19. Tenho mais 5 minutos só. Qual a intensidade do teu desejo pelas coisas espirituais? Olha o sono, alguns irmãos. Quer café? João, capítulo número 7, versículo de número 39. Disse Jesus: quem tem sede, vem a mim. Ele estava falando para pecadores ou para os religiosos? Religiosos. Era culto de tabernáculo. Era o templo. Como é que alguém chega num culto desse? Olha essa atmosfera. E se permite sair do mesmo jeito. Não faça da tua fé uma rotina e um ritual. Faça do teu culto uma celebração. Alguém está aí ainda? Eu desejo a tua presença, Espírito Santo. Não é possível desfrutar da vida no Espírito sem respeitar o Espírito Santo. Ele se manifesta onde é desejado e não simplesmente onde há necessidade. Repita: eu preciso do Espírito Santo, mas eu desejo mais do Espírito Santo. Sabe como que eu enxergo? Alguém está entendendo a didática? Eu orei 15 minutos, senti a presença. Aí eu acabo e encerro a oração. Porque eu orei 15 porque tinha uma necessidade. Mas se eu desejo mais,
Vou lançar uma profecia pela fé para mim. Não sei se você vai receber. Até dezembro deste ano, como vive o Senhor, eu e você vamos viver experiências tão sobrenaturais como a gente nunca viveu na nossa vida de fé. Quem acredita nisso? Se tiver dois que acreditam do fundo do coração dessa profecia pela fé, se tiver dois que tiver esse desejo, até o final deste culto, se você não é batizado com o Espírito Santo, Ele vai te dar os dons agora. Esse novo convertido que é do Ceará, que aceitou Jesus, acho que não tem 2 meses, num culto aqui, foi batizado com o Espírito Santo, sem ninguém ter explicado. É isso que vai acontecer na tua vida, na vida dos teus filhos. Você vai entrar na sua casa, vai estender as mãos e a glória de Deus vai invadir a sua casa. Você vai declarar: água sombra. Quem tem sede? Você só consegue valorizar a água que tem quando ela falta. Esse dia um obreiro desta igreja foi comigo, Daniel, no culto. Igreja rica, irmão. Muita gente. Mas ele chegou para mim assim: pastor, eu gosto de sair com o senhor, mas eu não quero sair mais de domingo, mais não. Eu digo: por quê, meu filho? Não dá não, pastor. O que Deus tem dado para nós na nossa igreja. Olha, pastor, olha isso. Que tristeza, que peso, que angústia. Meu Deus, irmão, valoriza o que Deus tem nos dado nesta casa. Segunda-feira era o dia da minha folga. Eu fui lá no Itapuã Park. Vou fazer uma mentoria de 3 semanas com eles. 2 senhoras lá, jovens, falaram assim: pastor, eu não tenho como congregar em outro lugar. Eu digo: por quê? Porque eu rodei, mas quando eu cheguei no culto, desde a harpa cristã, aleluia, não é a pregação do pastor. As pessoas têm uma questão de personificar que é por causa do pastor que tem o sobrenatural. Não é. É porque os irmãos desta igreja estão se unindo, pastor João Neto, para dizer: a única coisa que nos importa mais é a presença dele. É dele. Vamos, irmão, por um minuto. Mude agora a atmosfera do culto. Aleluia. Deus não rejeita um coração quebrantado e um espírito contrito. Aleluia. Haja fome de Deus. Haja sede de Deus em nós. Marco Murdock vai dizer: não podemos desvencilhar-nos de uma vida pecaminosa sem a ajuda do Espírito. Então, como vamos vencer os nossos pecados se nós não buscamos a presença dele? Alguém está me ouvindo? Como vamos vencer o adultério se o Espírito Santo não estiver em nós? Hoje, para vender um pneu, é homem e mulher pelado. É ou não é? O pecado está aí. Na minha adolescência, para você ter acesso a uma pornografia, é como se você estivesse comprando droga. Hoje, um menino de 10 anos vai lá no TikTok e vê pornografia. Por favor, irmão, tenha mais sede de Deus em você. Tenha necessidade dele. A busca. Vamos ler, queridos, 1, 2, 3. Vivemos esse deserto ou não? O mundo está triste ou não? Sim ou não? Quem pode dar um testemunho comigo que você teve um dia terrível, aquele dia mau, que a gente chama de um dia infernal, que as tuas emoções estão abaladas, você está perdendo totalmente a esperança. Aí do nada, tu liga o som do seu carro, ou o fone do seu celular, e um hino passa. Uma pregação, ou quando escuto, você chegou aqui arrastado pelo teu luto, por uma saudade, por uma decepção, por alguma justificativa emocional de você estar desorientado. Mas do nada, veio uma canção. O Mateus começou a cantar assim. O Daniel começou a cantar assim. O pastor começou a fazer assim.
o Técio, não sei nem como é que ele adora. E do nada, você foi envolvido, o coração foi aquecido, e de vez de você sair triste, você sai como se estivesse voando, porque você foi e recebeu a presença do Espírito Santo. Se coloque em pé. Isaías diz: vinde, comprai, vinde, bebei de graça, vinde as águas de graça. Irmão, essa presença é para você. Alguém está aí? Essa presença é para você. Calachura, managai. O maior perigo, o que está escrito aí, queridos? 1, 2, 3. Eu quero que vocês meditem nessa frase. É muito forte isso aí. E não foi um teólogo que escreveu, foi um filósofo. É pesado. Alguém ainda está no culto? Olha essa outra frase, deixa eu ler para você. João Marcarto Júnior. Está cheio do Espírito Santo significa estar totalmente sob a sua influência. Posso, irmãos? De forma a sermos elevados pela sua direção, seu poder e sua energia. E quanto ao meio pelo qual isso ocorre, como acontece a plenitude, é muito simples. É uma questão de entrega de nossa vontade. Eita Jesus! Mente, corpo, tempo, talentos, tesouros, a cada área de nossa vida, ao controle do Espírito Santo. É dizer apenas, qual é a frase que está em negrito, irmãos? 1, 2, 3. Você quer fazer essa oração em 30 segundos? Espírito Santo me controla, me domina. Espírito de Deus, eu me entrego a Ti. Volta, irmão, volta para a atmosfera espiritual. Volta. Não se perca no final da obra, não. Vamos, se entrega a Ele agora. Diga: Espírito Santo, eu te entrego os meus talentos, eu te entrego os meus tesouros, eu te entrego a minha mente, eu te entrego o meu corpo, eu te entrego o meu tempo, eu te entrego a minha vontade, eu te entrego, Espírito Santo. Me domina, me controla. Você é meu Senhor. Termina a doutrina, irmão, com esta oração. Olhe para lá, por favor. Todos olhem para